O Arthur colocou aqui, né? O que eu mais escuto hoje. Esse fundo é bom, razão, o rendimento é alto. Esse fundo é ruim, razão, a Sem cotação caiu problemas, sem nenhuma mas explicação. É por aí mesmo. Concordo. É engraçado que o mercado, assim, ele está crescendo muito, né? Mas a base, né, de investidores ele também está crescendo bastante. Então tem várias coisas que você vê, atitudes assim de pessoas realmente iniciantes, e você vê também gestores cometendo alguns erros assim que assim, já não deveria mais cometer, né, numa altura dessa do campeonato. Então eu acho que o mercado ele ainda, por mais que ele cresceu muito rápido, né? Mas é tipo aquele adolescente que está do tamanho de adulto, mas ainda tem uma cabeça de garoto, né? Então tá mais ou menos assim. A gente tá se adequando aí ao novo mercado, né? A gente vai ter que chegar em algum momento a fazer o que o Ibovespa fez, né? Então tem ações lá do novo mercado, então tem um mais alto nível de gestão lá, você tem diversas características que são desejáveis, e a gente ainda não tem muito isso em fundo imobiliário, né? Tem coisa, né? Tem, sei lá, o cara um fundo de prazo, ele não colocou um aviso no relatório lá dizendo isso, aí ele distribuiu um rendimento alto, aí todo mundo viu, cara, o dividend yield disso aqui foi para 30%, todo mundo começa a comprar, aí depois o fundo acaba daqui um mês, aí tem um monte de gente querendo processar o fundo e tal. Então ainda acontecem coisas que não era para acontecer, né? Eu acho que é o nível de informação muito baixo de quem entrou no mercado e talvez uma falta de comunicação mais eficiente por parte da gestão, né? Sei lá, fazer. Eu Antigamente acho que tinha os eu relatórios, acho, eu tinha acho que relatórios não. assim com letras garrafais vermelhas, né? Fala assim, não compre mais isso aqui, está em fase de desinvestimento, né? Então assim a gestão dá um jeito assim de fazer uma comunicação interessante com relação ao mercado e o pessoal buscar mais informação, né? Porque fica esses ruídos, essas brigas, né? É uma coisa de mercado ainda que tá começando, né? Eu vou dizer para você que eu acho que não. Pelo contrário, a informação está aí, a informação está clara e ela é disponível, e mesmo tendo essas letras garrafais vermelhas, ainda tem gente fazendo besteira. O Isso que é eu acho que verdade. está errado é o É seguinte: o investidor informação, né? iniciante, não, o investidor iniciante está 100% em renda variável, e a maioria que reclama está 100% em renda variável, e desses 100% em renda variável, ele está 100% em fundo imobiliário. Então, eu acho que aí é que está o grande erro. É o cara estar 100% num risco só, ele não consegue entender esse risco, ele não entende o que acontece nesse risco, ele tem um desempenho que não está adequado para o que ele deseja, com um ativo que está completamente fora dos objetivos dele, porque ele ouviu dizer que está bom. Então, assim, se o cara entender que o mercado de investimento não é só fundo imobiliário, que ele tem que ter uma parte que está em renda fixa, que ele tem que ter fundos de investimento em ações, que ele tem que ter fundos de multimercado, que ele pode ter participação em outras coisas. Aí ele vai começar a entender a diversificação de risco, e essas oscilações ou esses efeitos desse mercado em crescimento, eles vão ser menos significativos dentro da carteira dele. Porque o cara só reclama porque está doendo muito. Se não tivesse doendo muito, ou estivesse doendo pouco, o cara não tinha o nível de reclamação como tem. Então, às vezes, é aquela velha história que a gente fala aqui: pardal que anda com o João de Barro vira ajudante de pedreiro. Então não adianta olhar que o cara que está lá, o youtuber, o cara que faz conteúdo que está 100% em fundo imobiliário, e vou copiar o que ele está fazendo, que você vai quebrar a orelha. Você não vai saber o que está acontecendo, você não entende, você não tolera o que vai acontecer e vai ficar reclamando depois achando que é isso aí. E não é assim. Né? Na live que a gente fez com o pessoal do Clube FI, você vê a diferença de percepção de tempo. Né? Um tem a percepção de tempo de 30 anos para ter investimento que ele está fazendo hoje em fundo imobiliário, ele vai esperar performar em 30 anos. A maioria dos investidores pequenos, o longo prazo dele é 5 anos. Entendeu? Então, é uma percepção completamente diferente de mercado. Ou um ano, né? Nem O chega, não pior, precisa, um ano. nem chegar a Um 5. ano. Mas as gestoras, acho que elas estão aparecendo mais, né? Então, tem vários gestores de fundos imobiliários recentemente que estão fazendo webcast, né? Então, eles estão falando o resultado trimestral do fundo, eles estão indo em canais, né? E expondo, né? Para eles é interessante ter a presença e expor realmente a questão dos fundos. Então, normalmente, esses fundos que estão mais presentes na vida dos investidores, que tem um número maior de investidor,
são fundos mais tranquilos, né, que tem fundos sem prazo, aquela coisa toda, são mais transparentes. Os fundos que têm prazo, né, tem uma quantidade muito pequena de investidor e aquela coisa toda, a informação é mais difícil você tirar. Então, você tem, às vezes, uma distribuição, né, que ela foi feita por meio de rendimento, mas era amortização. E aí, ela não tem obrigação. O tipo de comunicação pode ser rendimento ou amortização, rendimento barra amortização. Mas aí o investidor, ele olha e fala assim, cara, isso aqui é rendimento, bacana, e foi amortização, né? Mantém o meu pensamento. Se eu ligar para você e falar assim, ó, Schneider, eu vi aqui uma promoção que está vendendo o PlayStation 5 a R$100. Você transfere, faz o Pix pro cara, eu vou te passar o WhatsApp dele que ele vai te vender aqui a R$100 o PlayStation. Você vai comprar? Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Porra, então, cara, se você está vendo um fundo imobiliário que está dando um rendimento num mês que foi de R$15 e a cota está valendo R$5, meu amigo, tem alguma coisa errada. Vou pelo menos saber o que está acontecendo. Mas não, primeiro o cara compra para garantir que ele comprou e depois ele vai lá, espertão, e vai reclamar que ele tomou um problema. Ou então ele vê o seguinte, o KNRI 11 custa R$100, só que o KNRI 12 custa 10 centavos. Porra, eu vou comprar o KNRI 12, porque eu estou comprando a 10 centavos um negócio que custa R$100. Então, assim, o problema não é o ativo. O problema, como sempre o problema não é o carro, o problema é o motorista, o problema não é a bebida, o problema é quem bebe, o problema não é o cigarro, o problema é quem fuma. Então, assim, eu continuo dizendo, eu continuo achando que o fundo imobiliário não é o melhor investimento do mundo, ele não é perfeito, ele tem as características dele, a gente sabe disso, mas assim, eu acho que é muita bateção de cabeça, quando na verdade o cara tem que assumir o lado dele também, o gestor também assumir a dele do outro lado. Então, não tem perfeição. O cara tá faltando informação. Tem cara que se você pegar na mão e esfregar na cara dele, ele fala assim, não é verdade, não acredito. O que eu posso fazer? Tem um cara que fala, pô, eu quero fazer uma declaração falsa dizendo que é investidor qualificado e tal, investe num fundo que não tem relatório, que não tem prospecto, não tem coisa nenhuma, e depois ele tem um problema grande, né? Então, não foi, nesse caso, não foi falta de informação. Eu não vou investir no exterior porque, sem saber falar inglês. Vai lá. Não, é fácil fazer, porque... porque a corretora é toda em português. Tá bom. Faz sem saber falar inglês. Na hora que você tiver que tomar um ferro da receita de lá, você vai explicar no processo lá o que foi que você assinou naquele terminho, no W95 lá, que você estava ciente de tudo que estava acontecendo. Não.